Queria saudar os irmãos e irmãs da Igreja de Cristo sobre a Terra com a paz do Senhor Jesus. Estamos com mais uma aula da nossa EBD, da nossa Igreja Batista Shalom Adonai, mas para vocês todos do mundo inteiro, né? Só queria deixar vocês a lembrança, se inscreva no canal da igreja, dê seu like para que você possa estar recebendo, né, as mensagens e estudos da parte de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar, né, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos pedir a tua bênção, a tua orientação. Ó Deus, nos ilumina, Senhor. Nos agraceia mais uma vez, nos ensina que precisamos, ó Espírito Santo, ser preenchido por Ti para poder ministrar a palavra para o Teu povo sobre a superfície da terra. É isso que nós te louvamos, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, continua, Senhor, conosco nessa empreitada, uma empreitada maravilhosa, em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós estamos baseando, né, a nossa EBD no livro Em Busca de Timóteo, do Tony Cooker, tá certo? Nós iremos trabalhar nesta aula o tema: líderes cristãos são intensos, entusiastas, né? Maravilhoso, né? Realmente os líderes cristãos precisam dessas duas características, e nada melhor do que esse texto de Provérbios 6, né? Como o próprio livro já traz, né? Faz um paralelo entre a formiga e o preguiçoso. E nós vamos tecer exatamente um pouco sobre a formiga e depois estaremos fazendo uma análise, tá certo, do que precisamos para sermos um líder entusiasmado, intenso, né? Porque o nosso Deus, ele merece, né? Jesus, ele morreu na cruz e merece o melhor de cada um de nós. Realmente tudo que façamos para a sua honra e sua glória. Todo louvor, toda exaltação seja dada a Ele. Não é a homem, não é a placa de igreja, né? Mas ao Senhor Jesus, tá certo? E o texto lá em Provérbios 6, de 6 a 9, traz um texto que fala sobre o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitados? Quando te levantarás do teu sono? Interessante que, para ser um líder intenso, entusiasta, né, entusiasmado, eu queria trazer alguns conhecimentos sobre a formiga, que está no livro Formigas, de William Douglas e David Lago. Primeira coisa que ele traz no seu livro, tá certo? É exatamente a existência de uma formiga, né? Ela existe há muito tempo na superfície da Terra. E interessante que isso também traz uma ideia que, para ser um líder intenso, entusiasmado, o entusiasta, elas são, acima de tudo, resistentes, é certo? Resistente às mudanças climáticas. A gente está vendo aí uma figura, né, de um rosto, por um lado, com a floresta, né, que tipifica o homem, tá certo? Cuidando da floresta, o céu azul, né? E do outro lado, uma floresta acabada pela industrialização, tá certo? Mas mesmo assim, ela é resistente às mudanças climáticas, ela é resistente como se diz, aos asteroides, né? Quantos asteroides, segundo a ciência, já tivemos que vieram de encontro à Terra, causaram consequências devastosas, e a formiga continuou viva e resistente. Também resistente às catástrofes globais, né? Quantas catástrofes globais já tivemos? Terremotos, maremotos, tsunamis, e elas continuam resistentes como nunca. Interessante que a formiga, ela em si, é inextinguível, quer dizer, milhares de espécies de animais já se extinguiram, mas ela permanece, tá certo? Talvez assim pelo seu processo, né, de poder se infiltrar embaixo da terra,
de se esconder lá no profundo, no seio do coração da terra, continua viva e existente. Elas são, acima de tudo, também adaptáveis, né? Interessante que a gente percebe que os continentes, todos os continentes, né, nós temos espécies, várias espécies de formigas. Elas se adaptam, tá certo? Em qualquer continente, seja ele quente, frio, né? Ela com mais ou menos umidade, então ela consegue se adaptar. Então o líder, para ser intenso e entusiasmado, ele precisa também se adaptar às novas possibilidades, as novas questões que são impostas nesses últimos dias, agora mesmo com a pandemia do coronavírus. Estamos precisando nos reinventar com as tecnologias, né, com Zoom, com Meet, aprendendo, né, gravar as aulas, que não é fácil, tá certo? Então são adaptáveis, e nós precisamos ser adaptáveis. Interessante que o líder, para ser intenso e entusiasmado, diz também que estima-se que quase 20% da biomassa, que é a massa orgânica formada por todos os seres vivos, seja composto de formiga. Olha que coisa interessante, né? Ela realmente é algo representativo na Terra, na vida humana, na vida sobre a Terra, na realidade. As suas espécies são diversas, né? Segundo o livro, ele existe mais ou menos 15.738 espécies já catalogadas de formiga. Outro dado que ele traz também, né, que é algo maravilhoso, e ele diz o seguinte: se fosse possível reunir todas as formigas do planeta, somariam 10 quatrilhões de indivíduos e seriam mais pesadas que toda a humanidade. Que coisa interessante, né? Botamos uma figura de várias pessoas juntas para representar exatamente esse potencial quantitativo que são as formigas, né? Interessante que, apesar de elas serem pequenas, tenazes, mas elas são fortes, né? Ela tem força, ela consegue carregar 100 vezes o seu peso, né? O líder intenso e entusiasmado, ele precisa realmente se preparar para ser forte, ser tenaz, né? Apesar de sermos pequenos como uma formiga, né? Às vezes sozinho não conseguimos fazer, mas Deus é a nossa força, né? Que nos dá força, nos sustenta em todas as coisas. E uma coisa que é importante nós relatarmos também para um líder como uma formiga, né? Um líder que seja intenso, entusiasmado, né? Eles são parceiros, né? E a formiga são parceiros. A gente vê aí, ó, a parceria para poder passar de um lugar para o outro, para poder pegar o seu alimento, né? A parceria é algo realmente que nós temos que aprender juntos, estarmos sempre fazendo o melhor para o nosso Senhor. Interessante, meus irmãos, para ser um líder intenso e entusiasmado, entusiasta, né? Duas coisas básicas que nós precisamos ter. Nós fizemos um recorte, porque se formos falar de todas as características, seria uma aula de no mínimo 2 horas de relógio. Mas um recorte de uma coisa que me chama a atenção. Duas características importantes. Primeiro, tenha iniciativa. Se você quer ser um líder com entusiasmo, tá certo? Com intensidade na espiritualidade, na presença, cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa ter iniciativa. É exatamente essa figurinha inicial, que é aquele que dá o primeiro passo, né? E depois também ser proativo, né? Proativo, a gente vê essa figura com 6 braços, né? Então é aquele que se antecipa, aquele que na realidade se prepara para tudo que possa vir acontecendo na frente. É aquela pessoa que estuda tudo, lê de tudo, porque ele é proativo, ele se prepara, né? Ele entende, tá certo? Que o seu melhor tem que ser oferecido para o Senhor. Isso vem da sua do seu desempenho, né, intelectual, pessoal, usando seus talentos a serviço do reino. Interessante que, para ser um líder intenso e entusiasta, tá certo? Nós precisamos nos planejar para podermos executar as tarefas. A formiga é exatamente isso, né? Ela não precisa de chefe, como diz o texto, e de feitores, tá certo? Mas elas realizam o curso
daquilo que ela foi planejada, né? Ela simplesmente ela faz o que tem que ser feito. Ela não fica questionando. Quantas vezes, né? Nós estamos no processo de formação, Deus tem nos formado, nos ensinado, e nós questionamos uma palavra de um chefe, de um pastor, né? Do nosso superior. Ela não, ela simplesmente faz acontecer, né? Para ser um líder intenso e entusiasta, você precisa se dispor, né? Se disponha para o serviço. Então, exatamente por isso, ela não tem o seu chefe, mas ela realiza aquilo que Deus planejou para a sua vida. Outra coisa porque nós temos que ser, para ser um líder intenso e entusiasta, é combater a procrastinação, né? O que é a procrastinação? É quando a gente posterga aquilo que temos que fazer. Aí tem um sentado aí, né? Cheio de coisa para fazer e está com a cabeça no mundo da lua. Na realidade, até uma estatística que fala que nós vivemos 70% pensando nas coisas do passado e 25% nas coisas do futuro, quer dizer, gerando ansiedade, desespero. E 5% nós depositamos o nosso tempo, nosso pensamento nas coisas presentes. E aí vem a procrastinação, né? Que fica realmente postergando, tá certo? O serviço do nosso dia a dia acumulando. Para ser um líder intenso e entusiasta, nós precisamos evitar a inércia, né? Se movimente, saia da inércia. Repare que a gente colocou essa imagem aí da marcha, né? E o homem passando essa marcha. Interessante para você sair da inércia, né? No carro, principalmente, em qualquer máquina, né? A inércia é sair do ponto zero, tá parado, né? Você precisa da marcha de maior força, que é a primeira. Depois que você coloca, engata a primeira, tá certo? Vai a segunda, vem as marchas mais leves, né? De menos força, mas de mais velocidade, porque quando você sai da inércia, você automaticamente consegue evoluir, avançar, sabe? Entrar em um ritmo de vitória, de bênção espiritual muito grande na vida espiritual, na sua vida e na vida do seu líder e da sua igreja, né? Não é fácil sair da inércia, precisa realmente de esmero, dedicação, de vontade, tá certo? De pedir a Deus para que Deus dê força, porque é na fraqueza, né, que Deus realmente ali entra em nossas vidas com providência, né? Ele se mostra que Ele é Deus, tá certo? E aqui nós temos um exemplo, né, interessante, que o texto de Provérbio, ele fala, Provérbio 26:13, o preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. Interessante que o leão aí, o leão são as dificuldades, né, do dia a dia, as intempéries, são as lutas que nós enfrentamos, as guerras, tá certo? O leão tá lá fora, muitas vezes o leão tá até dentro de nós mesmos, tá certo? Tentando nos parar, como a gente falou, né, a preguiça, a procrastinação, tá certo? Nosso eu acima da vontade do Senhor. E eu trouxe um exemplo de um líder, né, que ele é um exemplo de líder intenso e entusiasmado na área da televisão, né, na área secular, que é Silvio Santos, né? Ele fez a diferença, um homem que era um camelô, começou aos 14 anos vendendo bugiganga, tá certo? Inovou um sistema de alto-falante para as pessoas ouvirem músicas, e entre uma música e outra ele anunciava os seus produtos. E depois foi convidado para trabalhar em São Paulo em 62, tá certo? A partir dali ele foi entrando na televisão, comprou o baú da felicidade falido e deslanchou. Hoje ele é um milionário, um dos muitos milionários no Brasil. Então, um exemplo de alguém que soube, tá certo, colocar, né, o seu entusiasmo, sua alegria, sua felicidade em prol, né, da sua família e dos seus negócios. E aqui para nós concluirmos, né, o texto, que um exemplo bíblico, né, que está em 2 Reis 13:19, que diz o seguinte: então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os círios até consumir, porém agora só 3 vezes ferirás.
né, é o texto que o profeta Eliseu, né, teve uma com o rei Jeoás, tá certo? Quando ele foi visitar o profeta Jeroboão, tá certo? E Joás era filho de Jeroboão, e assim, quando seu pai foi sepultado, Jeoás, tá certo? Rei de Israel, foi visitar o homem de Deus. E ali nós consideramos exatamente essa passagem, tá certo? Com que faltou o discernimento, faltou na realidade a fé. Nós precisamos ter fé, tá certo? Sabermos em que nós temos crido. O que nós estamos fazendo aqui na terra é para Ele, para o nosso eterno Salvador Jesus Cristo. E aqui foi um exemplo de guerra, né? Mas espiritualmente é a mesma coisa. Quantas vezes nós deixamos de perdemos uma bênção porque nós não temos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer me usar, quer te usar para sermos realmente líderes entusiasmados, né, no reino de Deus, para ser uma bênção para a família de Deus, para o povo de Deus na superfície da terra. E que você, meu irmão, que você, minha irmã, seja esse líder entusiasmado, intenso em todas as coisas, né? Assim como a Bíblia ela trouxe esse paralelo entre a formiga e o preguiçoso, que nós não venhamos ser esse preguiçoso, né? Que nós sejamos, como a Bíblia diz, né? Aquele servo, depois de ter feito tudo, seja considerado servo inútil, né? O amigo de Cristo. Que a gente possa ser exatamente essa pessoa em que o Senhor possa confiar, que o Senhor tem depositado, tem procurado pessoas que sejam entusiasmadas, que sejam intensas para o seu reino aqui na terra. Então chegou a hora de trabalharmos, né? Então vamos trabalhar. É hora de arregaçarmos a manga e irmos em direção, tá certo? Ao trabalho do Senhor. Se você tem sido alguém que tem colocado a mão no arado, continue, não olhe para trás. Se você ainda não tem feito isso, é hora de você se levantar, porque esse momento da pandemia é um momento que Deus nos possibilitou, tá certo? Várias coisas. Nós temos as notícias ruins dos óbitos, mas por outro lado Deus nos possibilitou uma pausa, né? Uma pausa nas nossas agendas seculares que tomava tempo na nossa agenda espiritual, uma pausa para a gente olhar melhor a nossa família, uma pausa para que a gente possa visualizar melhor a nós mesmos, né? A nossa vida espiritual, como nós estávamos, nossa família, nosso relacionamento, tá certo? Com certeza, Deus nos possibilita esse momento de reflexão. O que temos feito, né, para o Senhor? Será que temos sido realmente esse líder entusiasmado, envolvido, né, intenso com as coisas de Deus? Se você não tem sido, eu vou profetizar na sua vida que seja agora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, queria abençoar o teu povo, a tua igreja. Que cada um, meu Deus, receba do Senhor essa intensidade, esse entusiasmo para poder continuar firme e forte servindo a Ti, porque o Senhor ali na cruz mostrou o maior amor para com a humanidade, para com a minha vida. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Então, que Deus abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Amém.